Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje, vamos conhecer 5 raças de galinhas italianas. Número 1. Leghorn. A Leghorn, em italiano, Livorno ou Livornese, é uma raça de galinha originária da Toscana, na região central da Itália. As Leghorns brancas são amplamente utilizadas como galinhas poedeiras em muitos países do mundo, enquanto outras variedades de Leghorn são menos comuns. A origem da Leghorn não é completamente clara, acredita-se que derivem de raças leves originárias da zona rural da Toscana. O nome vem de Legornor, a anglicização tradicional de Livorno, o porto toscano de onde as primeiras aves foram exportadas para a América do Norte. A data das primeiras exportações varia entre 1828, cerca de 1830 e 1852. Inicialmente conhecidas como italianas, elas foram mencionadas pela primeira vez como Leghorns em 1865, em Worcester, Massachusetts. A Leghorn foi incluída no American Standard of Perfection em 1874, com 3 cores, preto, branco e marrom, brown light e dark. As variedades de crista tipo rosa brown light e dark foram adicionadas em 1883, e a branca de crista tipo rosa em 1886. As cores amarelo claro, buff, e prata, silver, de crista simples foram adicionadas em 1894, enquanto as variedades vermelha, vermelha de cauda preta, blacktail red, e Columbia surgiram em 1929. Em 1981, foram acrescentadas as cores preto, buff, silver e golden danquin de crista tipo rosa. A raça foi introduzida na Grã-Bretanha a partir dos Estados Unidos em 1870, de lá, reexportada para a Itália. Leghorns brancas que haviam vencido o primeiro prêmio na Exposição de Nova York em 1868 foram importadas para a Grã-Bretanha em 1870, e Leghorns brown em 1872. Essas aves eram pequenas, não ultrapassando 1,6 kg de peso, mas seu peso foi aumentado por meio de cruzamentos com as raças Minorca e Malaio. As Leghorns Pale foram criadas pela primeira vez na Grã-Bretanha na década de 1880, as variedades Golden e Silver Danquin surgiram alguns anos depois, a partir de cruzamentos com as raças Fênix ou Yokohama japonesa. As Leghorns Banff apareceram pela primeira vez na Dinamarca em 1885 e na Inglaterra em 1888. Na Itália, onde o padrão da raça Livorno é recente, são reconhecidas 10 variedades de cor. Há um padrão italiano separado para a variedade Leghorn alemã, chamada Italiener. A Fédération Française des Volailles, Federação Francesa de Aves, divide a raça em 4 tipos: branco americano, branco inglês, tipo antigo, golden salmon, e tipo moderno, sendo listadas 17 variantes de cor para aves de tamanho normal e 14 para bantas, miniaturas. Também reconhece uma variedade autosexada, a Cream Legbar. A maioria das Leghorns tem crista simples, uma crista tipo rosa é permitida em alguns países, mas não na Itália. As pernas são amarelo brilhantes e os lóbulos das orelhas são brancos. O padrão italiano estabelece um peso de 2,4 a 2,7 kg para os galos e 2,0 a 2,3 kg para as galinhas. De acordo com o padrão britânico, os galos adultos pesam 3,4 kg, enquanto as galinhas pesam 2,5 kg, frangos jovens pesam entre 2,7 e 2,95 kg, e as frangas entre 2 e 2,25 kg. Para as versões Bantam, o peso máximo é de 1.020 gramas para os galos e 910 gramas para as galinhas. As Leghorns são excelentes poedeiras de ovos brancos, botando em média 280 ovos por ano, podendo chegar a 300 ou 320, com peso mínimo de 55 gramas. As Leghorns brancas foram amplamente utilizadas para criar híbridos altamente produtivos para operações comerciais e industriais de produção de ovos. Número 2. Ancona. A Ancona é uma raça de galinha originária da região de Marche na Itália, mas que foi desenvolvida até sua forma atual principalmente no Reino Unido, no século XIX. O nome da raça vem da cidade de Ancona, capital da região de Marche. Ela é popular no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas rara na Itália. Em 2000, foi lançada uma iniciativa para reintroduzir a raça em sua área nativa e preservar sua biodiversidade. Também existem exemplares da Ancona na versão Bantam, miniatura. A Ancona se originou na Itália Central, onde era a raça de galinhas mais amplamente distribuída. Os primeiros exemplares foram importados para a Inglaterra em 1851, onde foram selecionados para garantir uma padronização das marcas brancas na plumagem. Em 1880, um criador chamado Kobe apresentou um grupo da raça.
Algumas aves foram exportadas do Reino Unido para os Estados Unidos em 1888. A variedade de Ancona com crista tipo rosa foi apresentada pela primeira vez em Birmingham, em 1910. Nos Estados Unidos, a Ancona de crista simples foi reconhecida pela American Poultry Association em 1898, e a de crista tipo rosa em 1914. A Ancona é uma raça mediterrânea típica, rústica, ativa e resistente. Essas aves têm grande capacidade de forrageamento. A plumagem é predominantemente preta, salpicada de branco. Aproximadamente uma em cada 3 penas tem uma marca branca em forma de V na ponta. Todas as penas primárias, os sickles, penas curvas da cauda dos galos, e as penas da cauda devem ter pontas brancas. As penas pretas podem apresentar um brilho esverdeado metálico. Na Itália, também é reconhecida uma variedade azul salpicada de branco para aves de tamanho padrão, mas não para bantas. Na Austrália, há o reconhecimento de uma variedade vermelha, com coloração de fundo castanho avermelhada. As pernas são amarelas com manchas pretas, o bico é amarelo com algumas marcas escuras na parte superior, e os olhos são laranja avermelhados. A pele é amarela, e os lóbulos das orelhas são brancos ou creme. A crista é de tamanho médio, com 5 pontas bem definidas. Nas fêmeas, ela deve cair graciosamente para um dos lados. No Reino Unido e nos Estados Unidos, mas não na Itália, é permitida a variedade de crista tipo rosa. Os galos pesam de 2,5 a 2,8 kg, e as galinhas, de 1,8 a 2,1 kg. A Ancona é uma excelente poedeira de ovos brancos, produzindo em média 220 ovos por ano. Os ovos pesam 50 gramas ou mais. As fêmeas têm pouca tendência ao instinto de chocar os ovos. As frangas podem começar a postura a partir dos 5 meses de idade. Número 3. Padovana. A Padovana, ou Padovana dal Gran Ciuffo, é uma antiga raça italiana de galinhas pequenas, cristadas e barbadas. Ela se originou na cidade e na província de Pádua, na região do Vêneto, nordeste da Itália, e recebeu esse nome em referência ao local. Apesar das discussões sobre sua verdadeira origem, a raça é reconhecida na Itália como uma raça nativa. A origem exata da Padovana é incerta e ainda é um tema de debate, assim como sua relação com as raças polonesa, Dachshund Crested e Dachshund Beard Crested, que podem ter surgido na Holanda, Polônia, Rússia ou em outro lugar. Muitas fontes afirmam que a Padovana foi trazida da Polônia para a Itália pelo Marquês Giovanni Dondi del Orologio, de 1330 a 1388. No entanto, o único membro da família Dondi que foi de fato nomeado Marquês foi o soldado Francisco Dondi, que recebeu o título do rei João III Sobieski, da Polônia, em 1676. Não há registros históricos de qualquer viagem de Giovanni Dondi à Polônia no século XIV. Existem evidências de galinhas cristadas na Europa desde os tempos romanos. 2 estátuas de mármore representando galinhas cristadas, encontradas na Sala degli Animali dos Museus do Vaticano em 1927 por Alessandro Guidi, datam dos séculos I ou II depois de Cristo. Além disso, um crânio de galinha escavado em West Hill, Ewley, em Gloucestershire, Inglaterra, apresenta a hérnia cerebral típica das raças cristadas e data do século IV. Uma das primeiras representações da raça em Pádua aparece no afresco da Anunciação, de Jacopo da Verona, pintado em 1397 no oratório de San Michele, onde uma camponesa é mostrada alimentando uma galinha cristada com seus pintinhos. A Padovana também foi descrita e ilustrada como Galina patavina, galinha paduana, por Ulisse Aldrovandi na segunda parte de sua obra sobre ornitologia, Ornithologiae Tomus Alter cum índice copiosissimo variarum linguarum, publicada em Bolonha em 1600. No século XXI, a população da raça permanece baixa. Um estudo publicado em 2007 estimou um plantel total de aproximadamente 1.200 aves, das quais cerca de 300 eram galos. 9 variedades de cor são reconhecidas para a Padovana, sendo 6 delas amplamente conhecidas e documentadas em tratados antigos: branca, preta, silver laced, gold laced, buff laced e sparrow roll. A pele é branca, e as pernas variam de cor ardósia a preta. A raça não possui crista, as barbelas são vestigiais, e os lóbulos das orelhas são pequenos, esbranquiçados e completamente cobertos pelo topete. O peso médio é de 1,8 a 2,3 kg para os galos e de 1,5 a 2,0 kg para as galinhas. Os ovos variam do creme ao marrom claro e pesam aproximadamente 50 a 60 gramas. Número 4. Robusta Leonata. A Robusta Leonata é uma raça moderna italiana de galinha de dupla aptidão, originária da cidade de Rovigo, na região do Vêneto, no nordeste da Itália.
Foi criada entre 1959 e 1965, por meio do cruzamento de Orpingtons Banff com a linhagem comercial conhecida na Itália como White America. A Robusta Leonata foi desenvolvida entre 1959 e 1965 no Stazione Sperimentale di Policoltura, ou Centro Experimental de Criação de Galinhas, em Rovigo, no Vêneto. Foi concebida como uma raça de dupla aptidão, derivada do cruzamento da Orpingtons Banff com uma linhagem comercial amplamente criada no Vêneto no século XX, conhecida na Itália como White America. A White America acredita-se ter sido baseado em Barneveld das Brancas Mutantes, com contribuições das raças White Leghorn, Rhode Island White e White Rock. No início de 2012, já não era mais considerada uma raça distinta. Um padrão para a Robusta Leonata foi publicado pela agora extinta Associazione Nazionale Allevatori e Specie Avicole, ou Associação Nacional de Criadores de Espécies Avícolas, na segunda metade do século XX. Esse padrão está disponível por interesse histórico no site da Federazione Italiana Associazioni Avicole, a Federação Italiana de Associações Avícolas, autoridade que regulamenta a criação de aves na Itália. No início de 2012, a raça ainda não era oficialmente reconhecida. O número de exemplares da raça permanece baixo. Um estudo publicado em 2007 estimou um total de aproximadamente 700 aves reprodutoras, das quais cerca de 200 eram galos. A Robusta Leonata se assemelha amplamente a Orpington Banff, com a diferença de que possui pele e pernas amarelas, características tradicionalmente preferidas pelos consumidores italianos de carne de frango. De acordo com o antigo padrão, a Robusta Leonata tem uma coloração amarelo-dourado intenso. A cauda e as pontas das asas são pretas com reflexos verde escuros. A pele e as pernas são amarelas, as orelhas são vermelhas. A crista é simples e de tamanho médio a grande, com 5 ou 6 pontas. O peso médio é de 3,8 a 4,2 kg para os galos e 2,8 a 3,0 kg para as galinhas. A descrição mais recente da Vêneto Agricultura indica pesos um pouco maiores, 4,0 a 4,5 kg para os galos e 2,8 a 3,3 kg para as galinhas. A Robusta Leonata é uma raça de dupla aptidão. As galinhas botam 160 a 170 ovos por ano, os ovos são de coloração salmão e pesam 55 gramas ou mais. Na produção de carne, os frangos atingem um peso de abate de aproximadamente 1,9 a 2,0 kg em 4 meses. Número 5. Valdarno. O Valdarno é uma raça italiana de galinha preta de dupla aptidão. Ela se origina e recebe seu nome da parte inferior do Valdarno, o vale do rio Arno, na Toscana, no centro da Itália. A raça quase foi extinta no século XX, mas sua população está se recuperando. Trata-se de uma raça completamente diferente da Valdarnese, que se origina na parte superior do Valdarno e é branca. A galinha Valdarno leva o nome do Valdarno, o vale do rio Arno. No passado, era amplamente criada na parte baixa do vale, entre Florença e o Mar Tirreno, bem como nas planícies ao redor de Pisa, em municípios como Cerreto Guidi, Pontedera, Empoli, Poggibonsi e San Miniato. A descrição mais antiga da Valdarno foi feita em 1900 por Luigi Bocchini, que a recomendou como a melhor opção tanto para a criação em pequena quanto em grande escala, devido ao seu crescimento rápido e ao forte instinto materno das galinhas. No entanto, ele observou que a raça exige espaço e não se adapta bem ao confinamento. Bocchini ilustrou 4 variedades de cores, preta, branca, dourada e cucou, e destacou que as variedades preta e branca eram as mais comuns. O primeiro padrão oficial da raça foi apresentado por Madden em uma conferência em Mantua, em 1905. Ele acreditava que a raça existia desde antes de 1848 e observou a predominância da variedade preta, evidenciada pelo ditado local Polo Nero, Polo Vero, ou galinha preta, galinha de verdade. A raça também foi descrita por Pascal e Faeli no mesmo ano. Nos anos seguintes, houve extensas e acaloradas discussões sobre a autenticidade da Valdarno e se deveria ser considerada uma variedade da Livornese. Embora sua autenticidade tenha sido finalmente reconhecida, sua população começou a declinar devido à concorrência com a Leghorn branca. Apesar das tentativas de preservação, a raça continuou diminuindo ao longo do século XX até quase desaparecer. A recente recuperação da raça se baseou em um pequeno número de aves autóctones encontradas no campo senense, com cruzamentos pontuais com Bresse e Castellana Negra. Os primeiros resultados dessa reconstituição foram apresentados em Reggio Emília em 1998 e foram bem recebidos. A Valdarno é criada de acordo com o padrão de 1905 e está incluída no padrão oficial da Federazione Italiana Associazioni Avicole, a federação italiana que regula a criação de aves. O número de exemplares ainda é baixo.
Um estudo publicado em 2007 estimou que existiam cerca de 200 aves reprodutoras, das quais aproximadamente 50 eram galos. A valdarna é preta, com reflexos de um verde escuro brilhante. As pernas são de um tom ardósia escuro, e o bico é preto. A pele é branca. A crista é de tamanho médio-grande, com 5 a 6 pontas. O peso médio é de 2,5 a 2,8 kg para os galos e 2,0 a 2,3 kg para as galinhas. Os ovos são brancos e pesam pelo menos 55 gramas.